Fala, gestor! Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre como aumentar o lucro da tua farmácia, seguindo como base coisas que eu apliquei na minha também. Lembrando que venda é uma coisa, tá? Que inclusive é diferente de lucro. Muitas vezes a gente até tem um faturamento alto, mas o nosso lucro não é alto. Então o que eu vou te falar aqui é como você pode aumentar o teu lucro. E qual é o grupo de itens na farmácia que eu mais consigo utilizar para poder aumentar o meu lucro? São exatamente os produtos de curva C, pois com eles eu consigo melhorar a minha precificação, melhorar o meu markup, e depois que eu descobri esse segredo, eu diminuí demais o meu CMV na farmácia e passei a aumentar o meu lucro porque eu consegui comprar esses produtos corretamente. Inclusive, só seguindo a dica que eu vou te passar nesse vídeo, eu consegui sair de um faturamento de R$22 mil de uma farmácia que eu tinha acabado de comprar para um faturamento de 77 mil. Tudo isso aplicando o conceito de comprar bem produtos da curva C e aumentar os meus SKUs. Nós já sabemos que os SKUs eles são diretamente responsáveis pelo aumento do faturamento. Entenda, o que eu estou te falando aqui é uma estratégia que sem investir em marketing, sem investir em um monte de coisa que você gasta na farmácia, você já consegue aumentar a tua venda só fazendo isso aqui. Então, fica com a gente até o final desse vídeo e anota todas as dicas. E todo esse meu crescimento só foi possível porque eu perdi o medo de comprar produtos de curva C. Antes eu pensava, não, tenho que comprar só os produtos de curva A, comprar um pouquinho de produto curva V, mas esses produtos aí eu sempre deixava para o final, para fazer o pedido, eu não comprava eles corretamente, não fazia a reposição com a frequência correta, justamente porque acreditava que eles não tinham tanto efeito assim na farmácia. Mas a verdade é que comprando itens de curva C e aumentando o seu SKU, você vai ver uma diferença tanto no lucro da farmácia, como inclusive no seu faturamento. E é por isso que eu digo que na farmácia, quando se fala de produtos, eu encontrei o ouro, quando eu descobri como fazer a compra corretamente desses itens. Quando eu descobri que aumentar o SKU, comprar produtos de curva C, me traziam mais lucro. São esses itens que a gente consegue precificar melhor, e é por isso que eu digo que neles está o ouro da farmácia, porque nele eu consigo trabalhar markups muito além do que eu consigo trabalhar em produtos de curva A, por exemplo. Na curva A eu tenho um alto volume de venda, mas eu não tenho uma lucratividade tão alta. E o inverso disso são os produtos de curva C, onde eu tenho uma venda menor, mas eu consigo trabalhar com lucro maior. As duas classes de produtos que eu gosto de trabalhar na farmácia são os produtos de curva C e produtos exclusivos. Quem sabe trabalhar isso direitinho encontra ouro, como eu falei, porque são os produtos que deixam maior lucratividade quando a gente finaliza o mês ali e vai olhar tanto a nossa DRE como também o nosso fluxo de caixa. Tendo em vista isso, a gente consegue agora entender qual é o papel de um bom comprador. Um comprador que está alinhado em fazer com que a farmácia tenha mais lucro, ele precisa se preocupar com itens de curva B e também fazer uma boa compra de itens de curva C. Comprar curva A, como eu sempre digo, é fácil. Todo mundo já sabe quais são os produtos que tem que comprar para a farmácia. Todo mundo já conhece de cabeça os produtos que tem que comprar de curva A. Mas quando a gente chega para a classe de grupos de curva B e de curva C, aí é que entra a dificuldade. Como que eu vou comprar esses produtos sem onerar o meu caixa, sem aumentar os meus boletos e comprar na quantidade correta, que atenda a necessidade do meu cliente, que aumente o meu lucro da farmácia, que me ajude a faturar mais, mas sem também aumentar os meus boletos em exagero? E é isso que eu tô te passando aqui. Pega essas dicas, anota, porque isso vai te servir na prática da tua loja. E para fazer isso, a gente tem diversas formas. Eu não tô aqui para julgar o que tá certo e o que tá errado, mas a gente vai seguir como base o princípio de Pareto, que foi a partir dele que surgiu essa história de curva ABC. E se eu tô falando para vocês que para aumentar o lucro da farmácia, tu tem que aumentar SKUs e tem que focar em itens de curva C e curva B também, então a gente vai seguir a regra do 80-20. Se com 20% dos meus esforços eu atinjo 80% dos meus resultados, o inverso disso é que para atingir esses 20% de resultado a mais, eu preciso ter um esforço maior. Por isso que os produtos de curva C têm uma quantidade de itens maior no nosso estoque, mas em compensação eles vão ajudar a atingir esse potencial máximo de faturamento e de lucro da nossa farmácia. Entendeu? Então eu precisava contextualizar tudo isso para que você tivesse agora um caminho para seguir, entender qual o caminho para poder aumentar o lucro na sua farmácia, aumentar a quantidade de itens que você tem no estoque e, consequentemente, aumentar o teu faturamento. Mas calma aí, não acabou não, tá? Eu ainda vou te passar aqui algumas dicas práticas para você aplicar na tua loja. E antes de eu te passar essas dicas, já aproveita e te inscreve aqui no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. A primeira dica você vai aplicar direto com os seus clientes, que é o quê? Que é buscar itens novos para o seu estoque. Aqui eu estou falando de aumentar os seus SKUs. Aumentar a quantidade de itens, aumentar a quantidade de mix, de variedade da sua farmácia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário que você vai baixar e você vai aplicar ele na tua loja. Ou você vai ensinar o teu balconista, o teu caixa a aplicar ele com os clientes. Nesse formulário vai ter uma pergunta lá que é o seguinte:
Teve algo que você não encontrou na farmácia hoje? E aí vai ter uma lista em branco para você ir lá escrevendo o que os clientes estão dizendo. Terminou o atendimento, você atendeu o cliente, na hora que chegou ali o momento dele finalizado, ele pagar, que ele pagou, colocou o produto na sacola, o cliente já está indo embora, o que vai acontecer? Você vai treinar o teu balconista, o teu caixa, você mesmo também pode fazer isso para perguntar sempre, teve algo que você não encontrou hoje na loja? Os americanos, eles fazem isso muito bem. Eles sempre estão preocupados em saber o que eles podem melhorar no estoque deles. E a gente também pode trazer isso para a gestão de compras da nossa farmácia e assim aumentar o nosso mix de forma correta, tendo em vista a necessidade do que o cliente já está pedindo. Depois que você tiver toda essa lista lá de itens que o teu balconista, que o teu caixa, você mesmo escreveu, você vai pegar esses itens e você vai fazer uma análise para saber se faz sentido você comprar ou não. Mas você já terá um grande norte de onde começar a aumentar a quantidade de itens no seu estoque, aumentar a quantidade de SKUs na sua farmácia. A segunda dica que eu vou te passar aqui é aumentar o número de itens na tua farmácia comprando mais da mesma molécula. Mas como assim, Hudson? Antes, eu pensava que a gente deveria ter a molécula mais barata, ter lá o ibuprofeno, a losartano, o paracetamol de prima mais barata, e não precisava ter mix em genérico, porque genérico é tudo genérico. Só que o teu cliente, tem cliente teu que gosta de uma caixa de produto amarela, tem cliente que gosta de uma caixa de produto roxa, outro já quer comprar da azul. Cada cliente tem a sua preferência. E quando se trata desse grupo de ativos que já me deixa um lucro bom na farmácia e ainda ter que ficar fazendo substituição, isso também prejudica a venda. E às vezes tem venda que você está perdendo e que você nem percebe. O cliente chega na tua farmácia e pergunta, tem ibuprofeno? Você diz que tem, mas quando você mostra a caixa, o cliente, não, vou deixar para a próxima. Mas muitas vezes é porque ele não gostou daquela embalagem, ele não queria comprar aquele produto, ele está acostumado a comprar outro ibuprofeno e por isso ele acabou não levando. Mas agora eu quero te dar uma dica que vai te ajudar. Como foi que eu fiz para aumentar o mix de moléculas? Ao invés de eu comprar 120 unidades de ibuprofeno só do que estava mais barato e esquecer as outras, o que eu fiz? Era só dividir isso, 40 para cada, 3 fabricantes diferentes, e com isso eu tinha agora as mesmas 120 unidades de ibuprofeno, só que com 3 SKUs diferentes. Isso melhora a minha venda, isso ajuda o meu balconista a atender melhor, ele tem menos trabalho de fechar a venda quando ele está atendendo o cliente, quando ele tem o quê? Opções. Então dê opções. Então eu acho muito interessante, se você tiver condições de aumentar hoje o teu estoque dessa maneira, na verdade não é nem aumentar o teu estoque, é aumentar só a quantidade de itens, que o estoque vai continuar a mesma quantidade. É o quê? Ter pelo menos 3 SKUs das moléculas aí principais dos medicamentos genéricos. Recentemente agora na Bradilan foi divulgado algumas pesquisas que correlacionavam diretamente o aumento de faturamento com o aumento de SKUs na loja. Eu já senti isso na prática, tá? Como eu falei para vocês, eu tive um crescimento bem grande aí, e esse crescimento aconteceu inclusive em 6 meses, tá? Depois que passou 2 anos que eu já vinha trabalhando nessa estratégia de aumentar SKUs, depois de 2 anos, eu consegui fazer em um dia de faturamento praticamente o que a farmácia fazia em um mês assim que eu adquiri essa loja. E por que eu estou te ensinando isso? Porque é algo que eu vivi na prática. E se funcionou para mim, pode funcionar na sua loja também. Você entendeu? Conseguiu pegar essas dicas? Coloca aqui nos comentários como você aplica na sua farmácia. E se você também não aplicava ainda, coloca aqui também que eu quero ver a tua opinião e quero conversar contigo sobre o assunto.